Ah, é? Sim. Aí ia perguntar se. Porque o Arthur costuma entrar de primeira, não entrou. A Camila. E o Matheus. O Matheus acho que não vem essa semana, né? Arthur tá entrando aqui, ó. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já viram a nota de vocês na prova? Hein? Não? É... Não. Quer dizer, eu achei que tinha mandado, mas então não mandei. É que o Matheus não fez ainda, né? Mas eu estou pensando seriamente em fazer outra prova para o Matheus e até para poder conversar com vocês um pouquinho sobre a prova. As notas não foram boas, gente, tá? Eu tenho aqui, ó, algumas foram até razoáveis, né? Mas teve muita nota baixa. Vocês querem ter uma ideia aqui, ó, principalmente nas questões discursivas, né? Deu para perceber que não estudaram, assim, né? Ó, teve nota tipo 4,37, 6, que não é tão baixo, mas é baixa, né? 5, 6,56, 5, 4, 4,5, 4,6. Foi assim as notas da prova, tá? E assim, principalmente nas questões discursivas, certo? Naquelas que vocês tiveram que escrever. Por exemplo, eu não ia botar, mas depois eu pensei, eu repeti tanto que é certo que eles vão acertar. Porque eu repeti bastante aquela história da dissociação e ionização, né? Ionizar é formar íon. Dissociar é separar íons, né? A maioria errou, gente. Eu tinha pensado em não colocar na prova, depois eu pensei, eu vou colocar, porque isso está tão mastigado, tem no PowerPoint, né? Foi falado várias vezes, certo? Então, as notas foram muito baixas, eu considerei muito baixas, perto da minha expectativa, daquilo que eu estava esperando, né? Teve oito, acima de 7 teve uma, duas, três, quatro notas só, tá? Daí eu fico me perguntando, por que isso, né? Se tem a chance de, pode estar lá em casa estudando para a prova e tem dúvida, pode perguntar no grupo do WhatsApp, eu não vou me negar nunca a explicar, né? Mas não, ninguém perguntou nada, nada, nada de nada, tá? Então, tava tudo indo muito bem, né? Agora eu já estou vendo que vai ter gente que vai, se bobear, vai pegar recuperação por causa dessa prova, tá? É a coisa mais triste que tem, porque às vezes vem com a nota, eu não sei se é no sétimo ou no oitavo ano, que eu tenho um caso desse, assim, tá? Aluno vinha com 6,5, 7,5, 7, aí faz uma prova e tira 1,3. Prova? Pronto, já vai pegar recuperação por causa da bobagem dessa, né? Então tem que tomar cuidado, gente, com isso, tá? Seguinte, ó.
vocês vão fazer, eu vou mandar segunda-feira isso escrito, tá? Mas eu já vou avisar agora. E aí, quem quiser fazer já pode ir fazendo. No capricho, preste bem atenção. Vamos fazer no capricho, vamos fazer de preferência no Word, que fica fácil para eu corrigir, né? Porque quando vocês escrevem, fica muito ruim para corrigir, porque às vezes vocês fotografam aquilo que escreveram e a foto não fica boa, ou escreve com uma caneta clara, ou de lápis muito claro, lapiseira muito clara, é um horror para corrigir. Então, de preferência que seja no Word, né? Ou, se for manuscrito, que seja caneta bem forte, com letra grande, né? E uma fotografia daí, no caso, que eu consiga ler. Que eu não precise ficar dando aumento e para lá e para cá, fazendo mil ginásticas para conseguir ler, tá? Aí, vocês não fizeram ainda os exercícios aqui do livro, da página, deem uma olhadinha aí, peguem o livro de vocês e deem, só para a gente ter certeza de que eu não dei ainda esses exercícios. Da página 78, eu não dei ainda, né? Não, né? Tá. Então, aqui, ó, preste muita atenção. Tarefa avaliativa, tá? Para ajudar aqueles que não foram bem nas provas, certo? Todos vão fazer, certo? Mas para aqueles que não foram bem na prova, vai ser uma baita de uma ajuda, certo? Tá? Porque eu vou considerar nota de prova. Prof, a página é qual mesmo? Quê? A página é qual mesmo? 78. Ah, Tá? Então, vocês vão fazer os exercícios de 1 a 7, tá? Da página 78. Eu vou dizer aqui quem são os alunos que ficaram com nota acima da média, tá? Foi a Estela, a Eduarda, o Bruno e o Arthur. Esses estão com nota acima da média, tá? Tiraram nota nota acima da média é de 7 a 10, né? Agora, que nota vocês tiraram aí é outros 500, certo? Inclusive, tem uma questão da prova que acho que 2 alunos responderam sal. E está errada, a resposta está errada, não é? A resposta não deveria ser sal. Por uma série quando eu for corrigir, daí eu explico melhor para vocês, tá? Mas eu considerei a resposta certa, tá? Por que eu considerei a resposta certa? Porque aquela prova ali eu peguei de um banco de dados, né? Da onde eu pego, geralmente eu pego as questões de banco de dados, a não ser questão discursiva, que daí eu faço ali na hora, né? Mas o enunciado da questão, para mim, podia levar o aluno a pensar em sala, porque o enunciado da questão falava em dissociação, né? E a resposta da questão correta deveria ter sido ácido, tá? Só que ácido não se dissocia em água, ele ioniza, certo? Então, aquele enunciado podia confundir o aluno. Então, para os alunos que responderam sal, responderam errado, eu considerei a questão porque eu achei que o enunciado podia levar a essa confusão, tá? O que mais daquela prova? Outra coisa que eu achei que vocês não leram direito e também não pensam, assim, quer ver, gente, ó, porque é aquilo que eu falo sempre, né? Estudar para uma prova não é só ler o que está no livro, é pensar sobre aquilo que é dito, né? Nas aulas também, né? A questão da água ali, pH da água numa região não poluída, dadadadada. Gente, vocês esquecem que eu já falei aqui, né? Tem CO2 na atmosfera, tem gás carbônico, certo? E que esse gás carbônico
tá? Misturado com água, dá ácido carbônico. Então, mesmo em regiões que não tem poluição, o pH da água nunca vai ser neutro, tá? Então, nunca vai ser 7, vai ser sempre um pouquinho abaixo de 7, certo? Deixa eu ver o que é outra questão que foi complicada, assim, que não responderam direito. Ah, tipo assim, quer ver, ó? Claro que eu considerei alguma coisa, né? Mas, o que é um óxido? Só um aluno pegou a chave da coisa. É um composto binário. Isso é extremamente importante dizer. É um composto binário, né? Sendo que um dos elementos é o oxigênio. Pá, fechou, sabe? Aí muitos colocaram assim, ó. É um composto, é uma substância, um composto, né? Enfim, uma molécula, falaram um monte de coisa, né? Que se, onde um oxigênio se liga a qualquer outro elemento, certo? Então, por exemplo, hidroxila seria um óxido, porque o oxigênio está ligado a um outro elemento, mas aquilo ali é um radical, não chega a ser um óxido, né? Então, tem que ter cuidado com os conceitos, né? E aquilo que eu falava, a química não é uma ciência do outro mundo, né? Eu acho até ela bastante palpável, né? Bastante concreto, assim, bem. Mas eu preciso fixar alguns conceitos na minha cabeça, né? Eu tenho que ter um entendimento disso, eu tenho que dedicar algum tempo para estudar isso, senão ela vai ficar muito difícil, certo? Aí eu fico pensando assim, ó, para quem está estudando agora, está se dedicando um pouco, está tentando conhecer os conceitos e como se aplica esses conceitos, não vai ter dificuldade com química no ensino médio. Agora, quem não tem, gente, porque as coisas elas vão se juntando, sabe? Na química tem muito isso, assim, né? Vai se juntando, os conceitos vão se juntando. Eu não estudo ácido e esqueço ácido. Jamais, né? Eu não estudo óxido e esqueço óxido. Eu não estudo reação química e pronto, já deu. Não, é tudo ferramenta. Eu vou usando isso ao longo do meu estudo da química. O tempo inteiro eu tenho que ter esses conceitos na minha cabeça para eu saber como é que as coisas acontecem, como é que eu vou resolver os problemas depois, tá? Então, assim, ó, mas também não é o fim do mundo, né? Mas a gente ainda tem tempo e vocês são muito novinhos, ainda vão aprender muito química, né? Então, vocês vão fazer esse exercício aqui, combinado? Tá? Eu tô falando dele hoje, né? E vocês já podem ir fazendo e me mandando. Aí, para os esquecidinhos, eu vou colocar lá sabe quando for o planejamento? Eu vou colocar lá esse exercício que vocês devem fazer. Quando é que vocês vão me entregar esse exercício? Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Só um segundo aqui, tá? Deixa eu ver o calendário aqui. Ó, vocês vão me entregar no dia 3 de setembro, tá? Porque o dia 6 de setembro é o dia que vocês vão ter o prazo máximo para entregar. Ó, 6/9. Ah, não, não é não, peraí. Dia 5. Dia 5/9 vai ser o dia que, assim, máximo, né? Vai ser o prazo para vocês entregarem tarefas, atividades que estão atrasadas, tá? Comigo ninguém tem nada atrasado, certo?
Então, nós vamos marcar essa atividade aqui, ó, para o dia 3, certo? No dia 3, vocês me entregam essa atividade aqui. Página 78, de 1 a 7. Tá bom? Vocês vão entregar essa atividade por e-mails, tá? Pode ser? O que fica melhor para vocês? Pelo e-mail, por e-mail ou pelo WhatsApp? Pelo Plasma? É, pelo Class. É? Ah, pode ser então. Mas aí, assim, vamos combinar. Se for no Classroom, todo mundo no Classroom, tá? Porque daí eu vou lá e corrijo tudo, certo? Tá? Então, no Classroom. Quem tiver a oportunidade de avisar o Matheus, já avisa, tá? Para ele fazer. Já diz direitinho, ó, tem que fazer a atividade da página 78, de 1 a 7, até, no máximo, estourando o dia 3. É o prazo limite para entregar. Se quiser entregar antes, como eu já estou falando, já pode ir botando lá que eu já vou corrigindo. Certo? Deu para entender, gente? Todo mundo show? Caprichem, tá? Façam bem direitinho, porque isso aí vai ajudar bastante vocês, tá? Agora, nós vamos pegar o nosso livro e vamos terminar aqui, ó, que a gente estava falando de equações químicas, balanceamento de equações, e faltava ler, eu vou ler com vocês, este texto aqui, ó, da página 74, tá? Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó. Cálculo da massa de reagentes e de produtos, tá? A proporção estequiométrica em uma reação química se reflete na proporção da massa dos reagentes e produtos, tá? Índices estequiométricos são os coeficientes, tá, gente? Por exemplo, a reação de 4 gramas de gás hidrogênio com 32 gramas de gás oxigênio produz 36 gramas de água. E o que eles estão querendo dizer aqui para nós? Que existe nas reações químicas sempre uma proporção, tá? E essa proporção, ela é muito importante, né? Que o cientista descubra quanto eu preciso de um reagente, de reagentes, né? Para obter tal produto, certo? Por que isso é importante? Porque quando o cientista tem esse domínio que ele sabe a proporção de reagentes numa reação química, ele não tem desperdício nas reações e nem corre riscos, certo? Então, por exemplo, é sabido que nessa reação do hidrogênio, tá? Com o gás oxigênio para produzir água, a proporção vai ser sempre 1:8, tá? Sempre assim. Então, ó, aqui embaixo, note que a proporção da massa entre reagentes é sempre 1:8, tá? No caso da reação da água. Então, é uma parte de gás hidrogênio, sempre uma de hidrogênio para 8 de oxigênio, tá? Então, se eu pego 4 gramas de hidrogênio, certo? A reação está aqui em cima, ó, né? Balanceadinha já, né? Se eu pego 4 gramas de hidrogênio, eu tenho que pegar 32 de oxigênio, certo? E vai dar 36 gramas de água, tá? Se eu dobrar o oxigênio, eu tenho que dobrar eu tenho que fazer 8 vezes mais o oxigênio, certo? E vai ser sempre nesta proporção. Deu para entender? Isso se chama, vocês vão estudar melhor isso no ensino médio, isso aqui é só uma introduçãozinha, tá? Que é a lei da conservação da massa, certo? Então, era isso disso aqui. Agora, a gente tem esse texto aqui, ó,
que é o texto que fala sobre dos alimentos às armas, tá? Que envolve uma reação química, né, entre o gás hidrogênio e o gás oxigênio, tá? Para produzir amônia, que é NH3, certo? E a amônia é extremamente importante para a produção de alimentos, mas ela também pode produzir TNT, uma arma química, tá? Então, vocês têm o texto aqui, só que eu quero que vocês leiam o texto que fala da síntese de amônia de Haber-Bosch, tá? Haber é um cientista e Bosch é outro. Haber conseguiu sintetizar amônia em laboratório e o Bosch conseguiu fazer isso em escala industrial, certo? Essa reação entre o hidrogênio e a amônia, ela não acontece naturalmente, certo? E o Haber descobriu que para acontecer isso aqui, certo? Só aconteceria em temperaturas muito elevadas e em pressão também muito maior que a pressão atmosférica. Coisa de 300 e poucas vezes, se eu não me engano, tá? Maior que a pressão atmosférica, né? E aí ele produziu em laboratório um equipamento, né, que aguentou essa temperatura e pressão e descobriu também um catalisador para essa reação acontecer. O que é um catalisador químico? É uma substância que vai fazer com que a reação química ocorra em maior velocidade ou até só fazer com que ela ocorra mesmo. Às vezes precisa, é tipo a reação de combustão. Eu tenho o gás oxigênio e o gás e um combustível, né? E eu preciso de uma faísca inicial, alguma coisa que inicie a combustão, tá? No caso dos catalisadores, eles funcionam mais ou menos desse jeito também. Eles são substâncias que fazem com que a reação ocorra, né? Mas eles não aparecem no produto da reação, certo? Vocês lembram que até eu dei o exemplo da fotossíntese? Que a clorofila é um catalisador dessa reação. Para a reação da fotossíntese ocorrer, eu preciso de sol, né? De água e gás carbônico. Mas, se eu tiver só isso, ela não ocorre. Eu preciso de um catalisador, que é o quê? É a clorofila. Ela faz com que essa reação ocorra, mas ela não aparece. A clorofila não aparece lá no produto da reação, certo? Então, por isso que ela é chamada de catalisador. E o Haber descobriu que essa reação só ocorreria em altíssima temperatura e pressão, mas precisava também de um catalisador. Aí ele conseguiu achar o catalisador, conseguiu produzir um equipamento em laboratório, né, que aguentasse essa pressão e essa temperatura e conseguiu sintetizar amônia. Com isso ele ganhou o prêmio Nobel, tá, de Química. E aí depois veio o Bosch, que conseguiu fazer isso em escala industrial, tá? Então, gente, eu vou passar para vocês um videozinho agora, tá? Que conta essa historinha de como o Haber, descobrindo isso, depois produziu a partir daí. Isso foi importantíssimo para a produção de alimentos, e vocês vão saber por quê. Porque existe hidrogênio no ar, existe nitrogênio, mas as plantas não conseguem sintetizar o nitrato que elas precisam, certo? Então, o desenvolvimento, conseguir produzir amônia, é importantíssimo para a produção de alimentos, né? Foi importantíssimo. Por outro lado, vocês vão ver no vídeo que também se tornou uma coisa perigosa, porque hoje se faz 500 mil fertilizantes, né? E que chegam a prejudicar tanto o solo quanto a qualidade dos alimentos que a gente ingere, né? Sem contar que, em contrapartida, a descoberta da amônia, né, levou a produzir explosivos cada vez mais potentes, né? E aí vocês vão saber um pouquinho da história de Haber nesse videozinho rápido de 10 minutos, tá bom? Vou passar aqui para vocês.
Deixa eu ver se eu acerto passar vídeo. Sou meio nó cego com essas coisas. Cadê aqui? Você já parou para pensar o que é necessário para produzir tanta comida? Atualmente, a população mundial é estimada em mais de 6 bilhões e 500 milhões de seres humanos. Como é possível alimentar tanta gente? E se toda a comida do mundo não for suficiente para alimentar a humanidade, o que fazer? É preciso produzir milhões e milhões de toneladas de alimentos por dia para garantir a alimentação para tanta gente. Você consegue imaginar esse processo? Plantar, cuidar, colher e distribuir todo esse alimento todos os dias? Um dos grandes desafios da humanidade é criar soluções cada vez mais eficazes para a produção de alimentos em larga escala. Ao longo do tempo, descobriu-se que as plantas necessitam de certos elementos para crescerem. Elas utilizam basicamente oxigênio, hidrogênio e carbono, presentes em quantidades abundantes na água do solo e no ar atmosférico. Além desses elementos, as plantas exigem uma porção mínima de outros elementos, como o potássio, o nitrogênio e o fósforo, que também são retirados do solo. Porém, há muitos solos com quantidades insuficientes de potássio, nitrogênio ou fósforo, dificultando ou impedindo o crescimento saudável da planta. Eles se tornam, então, os elementos limitantes. Se o solo não tiver uma quantidade mínima de potássio, nitrogênio ou fósforo, a planta simplesmente não cresce. Em nosso planeta, não há quantidade suficiente de terras naturalmente férteis para plantarmos alimentos para todos. Na busca de uma solução, muitos cientistas estudaram possibilidades de enriquecer o solo. Era preciso expandir a superfície fértil da terra, aumentando a disponibilidade dos elementos limitantes. Estes pesquisadores descobriram que os elementos limitantes deveriam estar numa forma biodisponível, ou seja, numa forma capaz de serem absorvidos pelas plantas. O nitrogênio, por exemplo. Embora haja muito nitrogênio na atmosfera, ele se apresenta na forma de nitrogênio molecular, que não pode ser aproveitada pelas plantas, pois sua forma biodisponível é um nitrato. Assim foram desenvolvidos os adubos ou fertilizantes, produtos que geralmente contêm principalmente nitrato de potássio junto com fosfato de cálcio. Mas e a fonte desses fertilizantes? Os depósitos naturais de guano e de salitre surgiram como primeira solução. O guano é um resíduo de fezes de aves marinhas, depositado ao longo de milhares de anos, formando verdadeiras ilhas na costa do Peru. Já o salitre são minas de nitrato de potássio, existentes no norte do Chile. Tais fontes foram intensamente exploradas na segunda metade do século XIX, mas não durariam muito. No final do século XIX, cientistas renomados como Crookes já alertavam que essas fontes de fertilizantes não renováveis iriam se esgotar. Nessa época, a Inglaterra monopolizava o comércio desses produtos. Por esses motivos, a pesquisa por alternativas para os fertilizantes passa a ter um valor altamente estratégico para outros países. Um deles é a Alemanha. Recém-unificada, a Alemanha estava bastante preocupada em construir a sua hegemonia, tanto política quanto econômica. Outro interesse da Alemanha pela pesquisa era o fato dos nitratos também entrarem na formulação dos explosivos. O
Observando que os raios produziam a combinação do nitrogênio e o oxigênio da atmosfera, procurou-se fazer o mesmo com o uso de altas correntes elétricas industrialmente, mas era um processo muito caro. É neste cenário que surge Fritz Haber, o homem que realizou a síntese da amônia de maneira a produzi-la em escala industrial a partir do hidrogênio e do nitrogênio moleculares abundantemente disponíveis. Esta reação química parece simples, mas não é. Transformar uma molécula de nitrogênio e 3 moléculas de hidrogênio em 2 moléculas de amônia é tecnicamente muito complexo, porque necessita de altas pressões e temperaturas. Ostwald, Le Chatelier, Nernst, grandes cientistas da época, tentaram realizar a síntese. Todos sabiam que a reação precisava de altas pressões e temperaturas e que catalisadores deveriam ser usados. Mas que catalisadores? Quão alta deveria ser a pressão? Qual seria o rendimento da reação? Aí surge Fritz Haber. Ele estudou tudo isso cuidadosamente. Junto com sua equipe, construiu um recipiente resistente a altas pressões. Novas válvulas foram desenvolvidas. Vários catalisadores foram investigados. Finalmente, um fio de amônia escorreu de seu reator. O trabalho de Haber obteve sucesso ao unir ciência à tecnologia. Os interesses científicos da academia se juntaram aos interesses comerciais da indústria química que financiou seu trabalho. O uso do catalisador permitiu que a reação ocorresse em temperaturas e pressões muito elevadas, mas possíveis de serem usadas na produção industrial. E foi um trabalho em equipe. O processo de Haber foi levado à escala industrial por Carl Bosch. E pronto! Agora a Alemanha poderia, a partir da amônia, fabricar seu nitrato para fertilizar suas terras e produzir seus explosivos. Os fertilizantes fabricados deste modo proporcionaram um enorme avanço na agricultura em grande escala. E hoje, bilhões de pessoas podem encontrar o que comer graças ao trabalho de Fritz Haber. Além de grande cientista, Haber era um nacionalista extremado e usou seu conhecimento na produção de armas químicas. Milhares de pessoas morreram por isso. Haber entendia que, como cientista, era seu dever usar seu conhecimento para ajudar seu país a vencer a guerra. Einstein, que era um grande amigo de Haber, discordava dele e mantinha uma postura pacifista. A Alemanha perde a guerra e Haber é acusado de criminoso de guerra e se exila. Suas experiências com armas químicas e gases mortais revelam paradoxos entre o conhecimento e a ética. Apesar das críticas do mundo científico, os estudos de Haber, que o levaram à síntese da amônia e custaram anos de sua vida, lhe deram a glória e o reconhecimento. Quando Haber retorna à Alemanha, seu Instituto de Físico-Química em Berlim se torna o centro mais avançado do mundo neste campo. Seu país, no entanto, está muito diferente. Com a ascensão do nazismo em 1933, todos os funcionários públicos de origem judaica são demitidos e passam a ser perseguidos. Haber era judeu. Haber morre no exílio na Suíça em 1934, extremamente amargurado. Seu país, a quem Haber tanto se dedicou, acabou por lhe negar o reconhecimento como um igual. Compreender como se dão as reações químicas é fundamental para podermos controlá-las e obter os resultados que desejamos. Muito do trabalho atual dos cientistas, conhecidos como químicos, é dedicado a essa compreensão. A aplicação do conhecimento científico ainda é imprevisível. Hoje, a utilização exacerbada dos fertilizantes na agricultura e o próprio modelo de agricultura baseado nos fertilizantes são causas de preocupação pelo impacto ambiental que promovem. Derrubada de florestas, esgotamento e poluição do solo e da água doce. Como evitar estes impactos? Como manter uma produção sustentável de alimentos em grande escala para uma população que não para de crescer? Encontrar estas respostas voltou a ser um dos nossos grandes desafios.
A ciência é viva e evolui para tentar compreender melhor a natureza. Ninguém sabe o que o futuro fará com aquilo que sabemos hoje. Afinal, tudo se transforma, até mesmo o conhecimento. A menina vira mulher, a madeira carvão. Que bom que vocês desligaram o microfone, eu esqueci de desligar, fica atrapalhando, né, quando tá ligado, né? Daí dá muito eco. Que bom. Sempre que eu esquecer, vocês desliguem, tá? Porque às vezes eu esqueço de desligar. E aí eu vi ali, apareceu que tinha desligado, eu digo, bah, esqueci. Tá? Então, o que vocês acharam desse vídeo? Achei legal. Não sabia que precisava daquilo. Daquilo que? Não sabia que precisava de nitrogênio, fósforo, potássio para nascer uma planta saudável. Ouviu falar tem um adubo químico que se compra nas casas que vende essas agropecuárias, né? Que se chama NPK. Nunca ouviram falar desse adubinho? Ele é um granuladinho assim, chama NPK, tá? É nitrogênio, fósforo e potássio, tá? Então, são substâncias que as plantas precisam muito, né? E que não, às vezes o solo não tem. Então, produzir adubo quimicamente não é uma coisa ruim, desde que seja usado com ética, né? Eu acho que esse filme mostra muito bem a questão da ética no conhecimento científico, né? Tu nunca sabe, é o que diz ali no final, os cientistas não sabem, né, de que forma que o conhecimento vai ser usado. Ele pode ser usado de uma forma muito ética ou não, né? Da mesma forma como sintetizar amônia possibilitou produzir alimento em alta escala, porque agora, então, teria os fertilizantes e tal, também matou milhares de pessoas, né? São os dois lados da moeda, né? Alguém queria falar alguma coisa sobre esse vídeo? Ou escrever, daí eu leio. Eu achei a última parte e o finalzinho ali do vídeo interessante porque aparece os produtos e, tipo, mostrando o outro lado, sabe? Tipo, fruta orgânica é um ponto de interrogação pra mostrar que nem tudo é como dizem. Tipo, a propaganda. Nem tudo é como diz, exatamente, né? Aqui em Florianópolis a gente teve um caso bem sério, né? Daquele, não sei se vocês lembram, né? Que existe, é óbvio, né? Se faz produção orgânica de alimentos usando adubos orgânicos e tudo mais, né? Existe a hidroponia, que daí evita pragas e consegue controlar uma série de fatores quando tu faz cultura hidropônica, mas na hidroponia tu tens que colocar na água os nutrientes que a planta precisa. Tu vai colocar nutrientes sintetizados, né? Sintéticos, produzidos, químicos, né? Mas tu controla uma série de coisas. Tu pode controlar a quantidade, tu pode controlar tudo ali, né? Se tu quiser. Mas também tu pode, perfeitamente, alguém que não tenha ética, né? Para produzir, ter uma maior produção e um maior lucro, usar outras coisas que não necessariamente vão fazer bem depois à saúde das pessoas, né? Mas aqui em Floripa teve aquele caso daquele feirante da Lagoa da Conceição, não sei se vocês lembram disso, que ele ficou anos e anos vendendo produto supostamente orgânico. E depois foi descoberto que não, que ele ia lá no Ceasa buscar produto que não era cultivado de forma orgânica, coisíssima nenhuma, né? Mas, então, assim, mas isso daí já é outra história, outro caso, né? É o caso de um comerciante,
né? Mas se a gente passar isso para a escala do conhecimento, da ciência, da produção de conhecimento científico e do uso desse conhecimento, né? Dependendo da concepção que as pessoas tenham, ou elas vão visar buscar só o lucro em detrimento das pessoas que vão consumir, vão usar aqueles produtos, né? Ou ela vai ter consciência e vai fazer isso de modo sustentável, de modo saudável, enfim, né? Vai depender muito da consciência da pessoa, da posição que a pessoa tem em relação ao mundo, à sociedade, enfim, né? É por isso que o conhecimento científico, quando cai na mão de pessoas mal intencionadas, ele pode ser uma grande arma, né? Contra as pessoas que não têm esse poder, certo? Bom, eu acho que é um videozinho muito claro, assim, né? E mostra também o que aconteceu com o Haber, né? Porque, afinal de contas, ele lutou tanto pelo país dele, produziu armas, né? Produziu arma química e tudo mais, e depois ele é simplesmente expulso de lá, porque daí o que acontece, né? Vem o nazismo, e é uma segregação só, né? Quer dizer, tu é judeu, não interessa o que tu fez pelo país, ou o que tu, né? Tu vai sair daqui, porque judeu é judeu, né? Para o nazista, judeu não valia o guano, né? Que é o. Lembra ali que falava do guano, que é as fezes das aves marinhas que formam um fertilizante poderoso, né? E então não valia nem um cocô, ele foi simplesmente banido, né? E morreu sozinho. Tem uma história, para quem gosta de história da ciência, eu não lembro o nome do livro agora, mas é um livro que traz as cartas do Einstein para o Haber, né? É muito interessante como ele tinha, assim, o Haber, né, um espírito nacionalista, mas ao mesmo tempo ele defendia o país dele, mas a classe, na verdade, que ele defendia era a classe burguesa, não era os trabalhadores em geral, né? É bem interessante, assim, se eu lembrar o nome do livro, eu não tenho mais esse livro comigo, mas se eu lembrar o nome, eu vou ver com alguns colegas, eu passo para vocês depois, que é uma leitura gostosa, assim, para entender e para ver como é que os cientistas, esses grandes cientistas, né, eles tinham muito conflito, né, entre eles, de pensamento e tal, e a discussão é muito boa desse livro, tá? Gente, mais alguma coisa? Então tá, então fica combinado, certo? Vocês vão fazer esse exercício, e para amanhã eu quero que vocês respondam essa questão aqui, ó, de olho no tema da página 75, tá? Aí amanhã a gente corrige e discute essa questão, e nós vamos passar daí já, tá? Para o estudo da física, eletricidade e magnetismo, tá bom? Da questão? Página 75, de olho no tema. Só responder aquilo ali, tá? Tá. Certo? E aí a gente já vai começar com o estudo da eletricidade e magnetismo, certo? Vamos estudar juntos isso aqui, certo? Combinado? Uhum. Então tá. Deu, né? Por hoje deu, né? Até amanhã, então, gente. Até, Vera. Até a Tchau. próxima aula. Até.